Bom, eu adoro um bom filme de ação, pessoal. Eu sou simplesmente fanático desde criança, sempre assisti bons filmes de ação. Eu comecei com os melhores, pelo menos na minha opinião. E hoje eu falarei aqui sobre os 10 melhores filmes de ação de todos os tempos. Falarei onde eles estão. Eu quero que você fique até o final para você ver se você concorda comigo ou se você também quer complementar essa lista, beleza, pessoal? Não saiam por nada desse vídeo, fiquem comigo até o final do vídeo. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão Dimas. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar de filmes de ação. E não é qualquer filme de ação, pessoal. Aqui é só obra-prima, os melhores filmes de ação de todos os tempos. E olha só, eu quero respeitar a sua geração. Eu estou aqui mais dentro da minha geração, ok? Então eu não estou desrespeitando ninguém, por isso que eu falo para você complementar a lista comigo. Antes de mais nada, caceta a mão no like, também deixe a sua inscrição e agora mesmo compartilhe esse vídeo já com seus amigos para saber se eles concordam com essa lista, beleza? Pessoal, é o seguinte, só para você ter noção, a menor nota que tem entre todos esses 10 filmes, que eu estou olhando para eles aqui, é 7.4 no IMDb. A menor nota é essa. Só para você ter noção do que vem por aí, pessoal. E eu já vou começar com um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, que é Mad Max Estrada da Fúria, de 2015, que está hoje no catálogo da Netflix. É um dos melhores filmaços, pessoal. Tem nota 8.1 no IMDb. E olha só, que eu tenho para falar para vocês aqui que toda a atmosfera de George Miller é preservada nesse filme, nessa cinematografia, nessa história que é impactante do início ao fim, frenética pra caramba, que você mal consegue piscar os olhos. Aqui Max, interpretado pelo Tom Hardy, que está muito bem no papel, ele tem ali a missão de fugir. Ele está fugindo, pessoal. Ele foge o filme todo, ele fica praticamente preso num carro, depois ele escapa. É tudo muito complicado o que acontece com ele, juntamente com uma imperatriz local ali que está sendo dominada por um vilão muito maldoso, um cara muito mal que escraviza diversas outras mulheres, que ela é a Furiosa, interpretada pela Charlize Theron. Dali em diante, pessoal, eles entram nessa jornada de fuga implacável praticamente o tempo todo, mas as cenas são viscerais, é uma cena melhor que a outra. Inclusive George Miller aqui usou muitos efeitos práticos na época, sem grandes efeitos especiais, e pessoal, é um filme que vale a pena ainda assistir no catálogo da Netflix. Cada minuto desse filme é completamente visceral, é um dos melhores filmes de ação já feitos em todos os tempos, pelo menos na minha opinião, como eu disse, pegando mais a minha geração. Agora esse que vem aqui, que também acabou de chegar mais uma vez no catálogo da Netflix, e para mim ele é épico. Ele é épico em dois sentidos. Um dos melhores filmes de ação de todos os tempos e também, na minha opinião, o melhor filme de herói de todos os tempos. Estou falando do Batman Cavaleiro das Trevas, do ano de 2009, dirigido pelo Christopher Nolan, com Christian Bale, com diversos atores maravilhosos. E aqui nós temos uma história impactante. Quando fala-se de Batman, pessoal, a gente espera detetive, investigação e aquela pegada muito realista dentro da proposta, é claro. O filme conta a história sobre Batman, que vai enfrentar um dos seus piores inimigos, se não o pior inimigo, que é o Coringa, interpretado pelo Heath Ledger, inclusive que ganhou o Oscar, falecido já infelizmente, que ele está completamente insano. O cara nem quer dinheiro, para você ter uma noção, ele só quer provar que toda pessoa pode ter um dia de louco. Só basta um gatilho para ela fazer algo. E o Batman entra nessa jornada para capturar esse cara antes que ele faça mais maldades por aí. A direção é sensacional, o filme é grande pra caramba, dispensa comentários, pessoal, nem posso ficar falando muito da história aqui. Se você não assistiu, você é um estranho no mundo. Nós temos uma das melhores histórias de heróis já feitas, um dos melhores filmes de ação, e do Batman, para mim, com certeza é o melhor filme já feito, pessoal. Vale a pena, acabou de voltar para o catálogo da Netflix. Assistam essa obra-prima dirigida pelo Christopher Nolan. E agora, falando de Natal, estamos perto do Natal, é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos e também é um filme que fala muito com a data do Natal, já que se passa nessa atmosfera. Estou falando, é claro, de Duro de Matar, de 1988, que hoje está no catálogo do Disney Plus. Esse é um melhor, não tem como falar de lista de ação e não falar de Duro de Matar, já que nessa época nós temos aqui o Bruce Willis interpretando o John McClane, que é aquele herói, pessoal, da vida real. Ele não é o brucutuzão, né, Stallone, ele dispensa esses estereótipos e ele é um cara comum que se ferra pra caramba, inclusive nessa jornada que ele tem, que simplesmente era salvar o casamento, só que ele fica preso num arranha-céu ali, que ele não consegue escapar, num prédio cheio de terroristas. Ele acaba entrando de gaiato nessa jornada, ele nem queria fazer isso, mas as situações são muito bem feitas, as cenas de ação são icônicas, outras são hilárias, nós temos um humor ácido por conta dele,
que é genial, que te ganha do início ao fim. Duro de Matar, de 1988, é uma pérola. Todas as sequências são muito boas também, mas o primeiro, na minha opinião, ainda... Eu não sei, pessoal. Acho que o primeiro é o melhor, sim. Diga o que vocês acham aqui. Qual deles que vocês gostam mais entre toda a saga? Eu prefiro ainda... O 2 é bom pra caramba, mas o 1 ainda está aqui e aquece o meu coração. Agora o próximo, pessoal. Bem mais recente, né? Vamos aqui vir para 2014 com o Keanu Reeves. Eu estou falando, é claro, de John Wick de Volta ao Jogo, que é o número 1 de toda essa sequência de filmaços, que é a saga do John Wick, que eu gosto de todos. Eu acho que é um filme melhor que o outro. E aqui nós temos, pela primeira vez, o John Wick aparecendo e resgatando, o Keanu Reeves resgatou aqueles heróis dos anos 80 e dos anos 90, já que nesse período nós estávamos muito infestados de filmes de heróis. Era filme de herói, todo ano era 3, 4 filmes de heróis, pessoal. E aqui o Keanu Reeves trouxe esse presente pra gente, que está até hoje fazendo muito sucesso. O John Wick, ele é um cara ex-mercenário que está tentando viver uma vida normal, ele tem um trauma do passado relacionado à esposa, só que, mata um cachorro do cara. Dali então tudo começa por conta disso. O mais legal é isso, que tudo começou por conta do cachorro, pessoal. Ele entra numa jornada alucinante de vingança e não para. E é uma luta mais frenética do que outra. As cenas são extremamente criativas. É um filme que consegue te prender do início ao fim. Para quem gosta de ação, John Wick é indispensável. Está hoje no Mercado Play de graça para você assistir. Em nenhum outro lugar eu encontrei, pessoal, mas está lá no Mercado Play. Você abre o aplicativo do Mercado Livre, vai lá em Mercado Play na abinha e você consegue encontrar esse e diversos outros filmes. Se você quer listas de Mercado Play, deixa aqui nos comentários. Vem comentando também a sua lista de filmes de ação, que eu quero saber de todos os tempos. A minha é essa daqui, beleza, pessoal? Agora eu venho com um que é inquestionável. Cara, essa lista está realmente, assim, não dá nem pra falar qual é o melhor. Não é por ordem do melhor pro pior, do menos melhor, não dá. Todos são bons igualmente, na minha opinião. Eu estou falando do Exterminador do Futuro, O Julgamento Final, que é o número 2. E por muitos especialistas e críticos de cinema, esse é considerado o melhor filme de ação de todos os tempos, pessoal. E aqui nós temos a história de John Connor. Esse filme, ele está só na Prime Video para aluguel, infelizmente. Se alguém souber outro lugar que encontra esse filme aqui, deixa nos comentários, porque infelizmente na Netflix tem vários e não tem mais esse. Eu pelo menos não achei mais na Netflix, mas tem no Prime Video para alugar. Exterminador do Futuro 2, Julgamento Final, com Schwarzenegger. Ele conta a história de John Connor, adolescente. Fugiu, conseguiu sobreviver a tudo até ali, e nós temos um exterminador muito perigoso que vem logicamente do futuro, que é T-1000. Esse é aquele lá, né, que ele se transforma em coisas líquidas, ele consegue passar, ele consegue pegar o lugar das pessoas, imitar vozes. Ele é uma inteligência artificial extremamente inteligente, faz parte da Skynet, lá que já dominou o futuro. E nós temos o T-800, que no primeiro era o vilão, que aqui volta para defender o John Connor. Ele vai fazer isso com todas as suas forças. O filme, ele é alucinante, ele tem trilha sonora do Guns N' Roses, é uma cena melhor que a outra, pessoal, dirigido pelo James Cameron. Nós temos um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, que é o Exterminador do Futuro 2, Julgamento Final. Concorda comigo nos comentários, por favor, beleza? E agora um também que é um clássico indispensável, ganhador de diversos Oscars, dirigido pelo Ridley Scott. É claro que se você pensou no Gladiador, de 2000, com Russell Crowe. E sim, pessoal, é esse filme, é um dos melhores da vida também. Esse filme está disponível no catálogo do Prime Video para assinatura, não é para aluguel não. E conta uma das histórias mais impactantes. Uns dizem que é baseada numa história real, não sei o quanto é real, mas eu sei que também tem a parte poética aqui na história. Maximus, que é um general romano, interpretado pelo Russell Crowe, ele é adorado por todos, inclusive pelo imperador. Mas depois da morte do imperador, o Maximus despertou um certo ódio pelo Commodus. Dali então ele sofre uma traição muito grande e todas as consequências o levarão inclusive a se tornar uma espécie de escravo, sabe? Dali então, pessoal, a jornada dele de vingança é extremamente impactante, extremamente comovente também, e tem um dos melhores finais que eu já assisti na minha vida. Gladiador é sensacional. O 2 tem na Netflix. O 2 é muito bom, mas é que o 1 é tão sensacional que o 2 chega a ficar meio ruim perto dele, sabe? Tem o 2 também na Netflix, que é basicamente a mesma história. Você pode assistir, inclusive, sem assistir um, não tem problema. Mas esse daqui é uma obra-prima incontestável, que inclusive tem uma nota 8.5 no IMDb, está disponível no catálogo do Prime Video. O 7º, pessoal, é um dos melhores filmes da vida também, que está também disponível no Prime Video, que é Os Infiltrados. O elenco dos Infiltrados é astronômico.
É o Matt Damon, o Mark Wahlberg, o Jack Nicholson, é o Leonardo DiCaprio, pessoal, é muita gente, o Alec Baldwin, nem dá pra falar todos, Vera Farmiga. Pegaram os melhores atores do mundo, do universo e colocaram nesse filme, não é possível. E é uma história de espionagem, de máfia também, dirigido pelo Martin Scorsese. Nós temos uma obra-prima do Martin Scorsese, tem que falar desse cara que eu gosto muito. Nós temos uma história onde o bandido é infiltrado na polícia e a polícia é infiltrado do lado dos bandidos. O Leonardo DiCaprio é o policial que fica infiltrado do lado da máfia e o Matt Damon é um cara que nasceu ali no submundo do crime, que fica infiltrado do lado da polícia para ajudar justamente infiltrado a parte dos mafiosos, dos criminosos. Dali então, tudo vai se misturando muito na cabeça dos caras, enquanto outras coisas vão acontecendo com outros núcleos de personagens, trazendo também um dos momentos mais épicos da história do cinema, na minha opinião, que é o momento lá no ato final. É aquele tipo momento Martin Scorsese que você leva susto, sabe? Não acredito que ele fez isso. Não acredito que fulano aconteceu, até levar realmente a um final muito impactante e muito satisfatório. Os Infiltrados é uma pérola, é uma obra-prima incontestável com nota 8.5 no IMDb também, que está no catálogo do Prime Video. Só assistam, pessoal, é uma pérola melhor que a outra. E o próximo, não poderia deixar de falar de um dos filmes que para mim foi uma revolução na história do cinema. Eu estou falando de Matrix, tem gente que fala Matrix. Eu sempre falei Matrix, vou continuar falando Matrix, pessoal. 8.7 no IMDb, estou falando do 1, ok? O 1 é sensacional, o 2 é muito bom e o 3 é bom. E o 4 é uma porcaria. Mas enfim, o 1 não temos como deixar de lembrar desse filme, sendo como um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, já que aqui nós vivemos numa realidade simulada, que é a Matrix. O Neo, que é o escolhido, ele acorda para tudo isso, ele pega a pílula, ele acorda, e ele vai ter que lidar com diversas situações, onde vai envolver o romance com a Trinity e um embate muito grande com os Smiths. Dali então você vai acompanhar toda a trajetória dele com efeitos de câmera sensacional, aqueles efeitos slow que revolucionaram o cinema, muita gente copiou inclusive, numa obra-prima que discute filosofia, propósito de vida, entre várias outras coisas, e tem muita influência de religião, pessoal, nisso daqui. Se você parar para prestar atenção na Matrix, tem tudo a ver com o cristianismo, é muito baseado no cristianismo. Só assistam, depois vocês façam a relação. Gosto demais de Matrix, acho uma pérola, eu assisto uma vez por ano todos os filmes, menos o 4, porque eu gosto muito. E esse está disponível no catálogo da Max, só na Max, pessoal, infelizmente só tem na Max. Se estiver em outro lugar, também alguém comenta aqui. O próximo também é uma obra-prima inquestionável, estou falando do Último Samurai com Tom Cruise, do ano de 2003, que eu tive o prazer de assistir esse filme no cinema, nota 7.8 no IMDb. É um filmaço que é uma obra-prima, pessoal. O filme aqui conta a história sobre um soldado, um corajoso soldado americano, que ele acaba sendo incumbido por treinar o exército japonês, que eles estão patinando muito ali numa guerra contra os samurais. Quando ele entra nessa batalha, ele acaba ali deparando com uma certa situação que ele fica muito ferido e acaba sendo cuidado pelos samurais. Dali então ele vai conhecer o chefe desses samurais e vai se comover com a situação dele e vai começar a questionar se ele realmente estava fazendo a coisa certa. Talvez ele mude de lado. Ele vai aprender a filosofia dos samurais, aprender sobre honra, sobre amizade e sobre persistência e perseverança e lutar por aquilo que você realmente quer. O filme é uma obra-prima inquestionável. Eu sempre que eu posso, eu reassisto esse filme porque a gente aprende muita coisa com ele, pessoal, sobre vida mesmo. E sem contar que as batalhas são sensacionais, uma melhor que a outra. O Último Samurai é um filme épico que você tem que assistir no catálogo da Max. A Max está dando show demais, pessoal. E com qual será que eu vou fechar aqui? É um dos mais épicos da vida. Nem sei dizer se é o meu preferido, mas todos são épicos. Deixa o like, pessoal, não esqueça do like. Um listaço desse você não acha em nenhum outro canal. Por isso que eu venho falar sobre Coração Valente, com Mel Gibson, dirigido pelo Mel Gibson, uma obra-prima inquestionável do cinema que tem nota 8.3 no IMDb. É um filme sensacional, dos mais épicos já feitos, que é baseado na história de William Wallace. O filme mostra a luta do povo escocês contra a opressão inglesa no século XIII. E tudo que é movido por vingança e senso de liberdade nesse filme, que vai contar uma história ao mesmo tempo que é comovente, que é cheio de batalhas, que mostra de forma como era precário as coisas naquela época e tudo que eles tinham que fazer para sobreviver a esse tipo de opressão. E na luta, que o que valia mais a pena ali era a luta pela liberdade e pela glória e pela honra. O filme é sensacional, as lutas são épicas, tem momentos épicos nesse filme e o Mel Gibson aqui provando mais uma vez
que é um diretor que não dá para esquecer dele também, pessoal. Ele está no hall dos melhores diretores, com toda certeza, com esse filme e já com A Paixão de Cristo, na minha opinião, e vale a pena demais assistir hoje de graça também no Mercado Play, pessoal. Um filme melhor que o outro, fala sério, que lista, hein? Essa lista você não vê em qualquer lugar. Eu vou te trazer para uma outra lista tão boa quanto essa. Gosto de fazer essas listas de top 10, sabe? Então vem comigo, obrigado por terem ficado até o final do vídeo, é um presente ter vocês aqui. Beijão no coração de todos, até o próximo e é nóis.